Capítulo 5. Você é capaz. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz, porque você é. Ministério de Louvor, Projeto Vida, Volta Redonda. Desperta, é hora de recomeçar. Na vida passamos por dias bons, de felicidade, conquistas, mas também passamos pelos dias maus, de perdas, de dores. Mas é exatamente no momento da dor que nossa integridade, força e resistência são testadas. Tudo aquilo que falamos, conhecemos e entendemos como certo é colocado à prova nos piores momentos da nossa vida. Vejamos o exemplo da mulher de Jó. Então sua mulher lhe disse: "Você ainda mantém a sua integridade?" Jó 2:9. Na verdade, aquela mulher morreu no momento em que ela vivenciou a maior perda que uma mulher poderia passar, a perda de um filho. E no caso dela, todos. Essa mulher tinha todos os motivos para estar nesse estado. Na nossa vida não é diferente. Cada um de nós temos uma história. A diferença é a maneira como enfrentamos os desafios de superação que a vida nos propõe. Essa mulher não perdeu somente bens materiais e sua família. Ela perdeu a sua esperança, sua vida, seus sonhos, sua herança e principalmente a sua fé em Deus. Quantos de nós também, em meio às perdas, perdemos a fé e a força para continuar? Talvez seja um casamento que não deu certo, um filho que se perdeu para as drogas, uma filha que se desviou do propósito de Deus, um marido que não se rendeu ao Senhor ao longo dos anos, o diagnóstico de alguma doença, às vezes uma traição, uma frustração, um sonho não realizado. Todas essas coisas são motivos para o esfriamento na fé, para a sonolência espiritual. Mas, ainda assim, sempre seremos despertados para recomeçar. Em Cristo sempre haverá um novo tempo de recomeço. Vejamos o texto. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Marcos 5, 35 ao 41. Aquela menina não estava morta, apenas dormia, até que chegou o momento em que o Senhor lhe ordenou que se levantasse. Para aquelas pessoas, ela havia morrido, mas para Jesus apenas dormia. Para as pessoas e até mesmo para você, pode ser que alguns sonhos, projetos, chamados ministeriais, conquistas ou cura, tenham morrido, mas para Deus estão apenas dormindo, esperando o tempo de despertar. Quais mortes foram causadas em você através das perdas vividas? O Senhor hoje te dá uma ordem. Levante-se, acorde, recomece. Jesus te dá uma ordem, recomeçar. Na vida da esposa de Jó não foi diferente. Mesmo depois de todas as perdas, ela foi capaz de gerar novamente uma família, ter novas conquistas materiais, construir uma nova história, superar perdas, recomeçar, avivar sua fé. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, do 12 ao 13. Somos destruídos, mas reconstruídos quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos a ordem de recomeçar. Desperte, levante-se da sua cama espiritual. Viva o novo de Deus para a sua vida. Você é capaz. Dependa somente de Deus. Saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Queriche, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. 1 Reis 17:3.
A dependência de Deus é uma experiência extraordinária que traz conhecimento da sua boa, perfeita e agradável vontade e que nos ensina a amadurecer em obediência e fé. O profeta Elias é desafiado por Deus a seguir uma direção improvável, ir para o riacho de Querite e ser sustentado por corvos. Quantas vezes Deus nos dá uma direção que aos nossos olhos é incomum, que foge da normalidade, mas ainda assim devemos ser obedientes e acreditar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Ele foi para a beira daquele rio e ficou esperando o alimento vir por intermédio de um animal. E não foi de qualquer animal, mas de uma ave que se alimenta dos restos mortais de outros animais, ave que tira e não dá. Refletindo na primeira lição ensinada por Deus ao profeta, aprendemos que ele tem todo o domínio sobre tudo nesta terra. É necessário andar debaixo de obediência, ainda que não haja entendimento no propósito. Ainda que fuja da nossa normalidade, precisamos ser fiéis em obedecê-lo. Podemos observar que a fonte secou, não havia mais chuva. Aquilo que parecia ser difícil se tornou impossível. Quantas vezes estamos debaixo de obediência, debaixo da direção de Deus e a situação se complica? Então, se há algo que era difícil se torna impossível, é sinal que é hora de mudar de fase. Deus tem um outro nível de fé para vivermos. Não desista. Deus envia Elias até a viúva de Serepta, que estava passando por uma situação difícil, falta de provisão. Ali Deus envia o profeta para provar a fé daquela mulher. Elias também precisou acreditar que, dentro daquela direção que o Senhor lhe havia dado, ele traria o milagre para aquela mulher e para a sua própria vida. Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. 1 Reis 17, 9. O interessante é que muitas vezes temos planos, nos organizamos, gostamos de ter o controle das coisas. Aquela mulher precisava, naquele momento, deixar a sua vida no controle de Deus. Acreditar que somente Ele poderia trazer a provisão para a sua casa. Ela preferiu crer na palavra profética e deixar o seu planejamento de lado. E assim entregou tudo o que tinha, que não era muita coisa, mas que era o que ainda lhe restava e dava segurança. Quantas vezes somos desafiados a nos desfazer de nossos planos para seguir a voz profética. Porém, a Bíblia diz que se crermos no Senhor, estaremos seguros. E que se queremos prosperar, precisaremos crer na palavra profética. 2 Crônicas 20, 20. Somos capazes de sermos como Elias, obedientes à direção de Deus, ainda que fuja da nossa normalidade. Somos capazes de acreditar nos nossos profetas e viver o milagre da multiplicação, mesmo que seja uma situação pouco provável. O nosso Deus é o Deus do impossível e deseja de nós obediência, fé e, acima de tudo, dependência completa dele. Você é capaz. Celebre suas conquistas. É importante celebrarmos nossas conquistas, por mais que pareçam ser mínimas para alguns. Para nós são verdadeiros troféus. Só nós sabemos o preço que pagamos para alcançá-las. Então, cabe a cada um de nós dar a elas o seu devido valor. Há uma trajetória para toda conquista, um caminho a ser trilhado com muitos desafios a vencer. Entretanto, o maior obstáculo somos nós mesmos. Muitas vezes não acreditamos no nosso potencial devido a palavras, críticas destrutivas que recebemos, ou talvez a nossa própria história de vida. Há um preço a ser pago por cada conquista, um preço de perseverança e de fé. Por isso, ao alcançá-lo, celebre, faça festa. Isso te trará um
novo ânimo, força para continuar a seguir em frente, rumo a novas conquistas. Você é capaz. Eu sou a pastora Cristiane Messô, autora e escritora do livro Você é Capaz.